Capítulo 227, Posse de corpo, também não é certo. Sua escória descarada, alegando ser um ser todo-poderoso, mas você mentiu para Yao Yao. Você não merece ser irmão dela. Devolva meu corpo, droga. Depois de retornar à caverna, o olhar calmo no rosto de Jiang Yang desapareceu, pois havia uma pitada de raiva em sua carranca. Silêncio. Quem é você para apontar o dedo para mim? Ele repreendeu a voz em sua mente. Jiang Yang sabia que o assunto estava ficando mais problemático, e talvez até fora de seu controle, já que Gu Shangji, que de repente desceu do reino superior, não estava aqui para ajudá-lo. Além disso, os cultivadores do Palácio Mortal ainda não o alcançaram, então ele pensou que era mera coincidência. No entanto, ele podia sentir que Gu Shangji tinha apenas más intenções para ele, embora não tivesse certeza se estava pensando demais se Gu Shangji era realmente uma ameaça e qual era o verdadeiro motivo do último. De qualquer forma, não posso me dar ao luxo de ter Yao Yao com ele. Parece que vou ter que ganhar a confiança dela. Uma luz brilhou nos olhos de Jiang Yang. Ele pretendia manter seu princípio final, não se intrometer na consciência do outro. No entanto, se ele não se integrasse totalmente à alma do hospedeiro original, Yao Yao definitivamente encontraria as falhas em seu comportamento e fala. O incidente no palácio foi um bom exemplo, em que Yao Yao, sem motivo, não quis ouvir seu problema. Em retrospectiva, ele percebeu que estava muito apressado naquela época, e então houve a aparição surpresa de Gu Shangji que o pegou desprevenido. Eu estava tão distraído com assuntos tão triviais que esqueci o quadro geral. Desde quando tenho sido tão minucioso em meus caminhos, um sacrifício não é grande coisa comparado à paz do mundo. Balançando a cabeça, Jiang Yang revelou um sorriso enquanto recuperava a calma. O que você está fazendo? Você jurou não me tocar. Eu não posso morrer ainda. Eu tenho que proteger Yao Yao. Em sua mente, uma voz relutante e irritada soou e gradualmente se desvaneceu em silêncio. De agora em diante, somos um e o mesmo. Ceder a mim é a sua maior bênção até agora. Não se preocupe, vou cuidar bem de sua irmã e avó, pois eu também sou Jiang Yang. Jiang Yang murmurou. A luz surgiu entre suas sobrancelhas, como se fosse um feixe de ouro iluminando a escuridão. Asterisco numerosos símbolos complexos e abissais da reencarnação apareceram de repente com um brilho que poderia iluminar o mundo inteiro e foram gravados firmemente em sua alma, seguidos pelo som de rachaduras. Um dos símbolos da reencarnação rachou e emitiu uma luz vibrante que brilhava como gotas de chuva místicas. Pegar emprestado 1/100º do poder de uma Day ou Fruit não deve ser muito cansativo. Jiang Yang sussurrou para si mesmo em um estado calmo. Ele não queria ter que recorrer ao seu movimento final, usando os símbolos da reencarnação, a menos que estivesse em perigo absoluto, mas se esperasse mais, pareceria insignificante diante de Gu Shangji, o desvio em seus planos. Como o método de cultivo usual não era mais utilizável, ele teria que recorrer a um dos movimentos característicos do Palácio Mortal, Day ou Fruit Extraction. No entanto, ele estava apenas extraindo o Day ou Fruit de outra vida dele, já que seu corpo atual ainda não era otimamente durável. Naquele momento, a aura de Jiang Yang estava passando por uma mudança, ascendendo do reino transcendente para o reino poderoso transcendente,
para o reino da nobreza honrada em um ritmo aterrorizante. Simultaneamente, ele fechou os olhos e pretendia manipular as forças da Terra Santa Celestia com uma técnica secreta para evitar o que aconteceu antes, que ele foi jogado no chão e humilhado antes que pudesse fazer um movimento. Eu vejo que esta noite não é uma noite pacífica. Toda a formação de sorte da Terra Santa Celestia está mudando rapidamente. Parece que a reencarnação do mortal está pensando em maneiras de lidar comigo. O embaraço deve ter chegado até ele, e, enquanto isso, Gu Shangji revelou um sorriso estranho enquanto estava parado acima de um palácio da Terra Santa Celestia e com vista para todo o cenário da região. A luz preta e branca surgiu em seus olhos que abrigavam runas flutuantes contendo os princípios do mundo. Ele podia perceber vividamente a formação atual da Terra Santa Celestia sendo reunida de todas as direções, como se fossem coisas vivas que fluíam unanimemente em direção a um ponto específico. Evidentemente, aquele local era onde Jiang Yang estava cultivando. Ele definitivamente estava usando algum tipo de método para derrubar Gu Shangji em um momento oportuno. Infelizmente, seu plano foi previsto por Gu Shangji, que planejava usá-lo contra ele. Acho que isso é para o Jiang Yang original. Gu Shangji desviou o olhar e olhou para o ser vivo de rosto verde e presas ajoelhado abaixo dele. Sim, imortal. Isso é tudo. Eu não ousaria esconder nada, aquele ser vivo ajoelhado era Tigui, o homem que levou Jiang Yang para longe da Northern Mountain Village. Após a pergunta irracional de Yao Yao, Gu Shangji finalmente encontrou Tigui, que então lhe contou tudo sobre Jiang Yang. Com medo de ser assassinado por Gu Shangji, Tigui, naturalmente, só poderia entregar todas as informações que possuía, incluindo o plano secreto de Celestia Holy Land para construir o caminho imortal. Depois de dispensar Tigui, Gu Shangji revelou um olhar estranho quando chegou a uma conclusão. Ele presumiu que a reencarnação do mortal era um personagem decente, apesar de sua ostentação, mas isso pode não ser mais o caso. Essencialmente, tal método de reencarnação era basicamente uma invasão corporal onde uma alma forçou seu caminho para dentro de um recipiente e finalmente conquistou o corpo no momento em que despertou. Uma reencarnação proposital pela qual tudo é predeterminado. O caminho imortal, indo contra a ordem do universo, estéril sagrado físico, incapacidade de cultivar. Parece, não fui apenas eu que sou o desvio no reino da estrela celestial, mas a reencarnação do mortal Oni também. A maneira como ele reencarna não é justa e correta. Gu Shangji quase caiu na gargalhada. A julgar por como esses clichês funcionam, enquanto Jiang Yang estava morrendo de fadiga ao construir o caminho imortal, Yao Yao deveria estar ficando mais forte. Embora ela seja incapaz de cultivar, ela ainda é uma dei ou fruto de um certo ser absoluto, portanto ela precisou exercer apenas um pequeno fragmento de seu poder para vingar seu irmão, o que certamente foi fácil. A essa altura, ela destruiria a Terra Santa de Celestia e seria retratada como uma dominadora nas lendas do Reino da Estrela Celestial. Essa deveria ter sido a história, e Yao Yao era a verdadeira Senhora Fortuita do Reino da Estrela Celestial. No entanto, Jiang Yang se tornou a reencarnação do mortal Oni enquanto também era irmão de Yao Yao, que mudou o destino do caminho imortal. Como tal, todas as vantagens e sorte foram atraídas para ele, incluindo seu notável relacionamento com Yao Yao.
Eu tenho que elogiá-lo, que grande plano é esse? Gu Shangji subconscientemente soltou uma risada quando viu o grande esquema do Mortal Oni. Aos olhos de Gu Shangji, o mortal deveria parar de sonhar se pensasse que poderia subjugá-lo. No final, não apenas o mortal não conseguiria nada, mas acabaria se prendendo. No momento, Jiang Yang ficou na defensiva contra mim, mas tenho certeza que ele não trataria Yao Yao da mesma forma. Com a sorte do reino da estrela celestial dentro dos dois, o uso do Mortal Oni da fortuidade do mundo ainda seria fútil e, assim, economizando meu tempo. Então eu deveria primeiro chegar até ele com Yao Yao. Enquanto Gu Shangji estava pensando, ele deu um passo à frente. O ar diante dele ficou nebuloso quando as anomalias se dispersaram antes que ele entrasse em seu mundo interior. Algum mistério sobre o mortal permanecia, ao qual Jiang Chuchu deveria ser capaz de responder. Enquanto isso, como um sábio que estava meditando, Jiang Chuchu, que estava sentada com as pernas cruzadas em um penhasco no cultivo do mundo interior, sentiu a chegada de Gu Shangji e abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de extrema tranquilidade, sem qualquer tipo de perturbação. Você parece bastante contente com este mundo interior, Gu Shangji disse sorrindo enquanto olhava para ela. À sua vontade, um banquinho de pedra foi conjurado atrás dele. Vendo como ele criou algo do nada, Jiang Chuchu ficou surpreso, mas lembrando como era um artefato relacionado ao espaço dele, ela percebeu que não era impossível para ele fazer tal truque. O que você quer? Ela perguntou suavemente. Apesar de ser a santa do Palácio Mortal, ela ficou presa no mundo interior por um bom tempo, então não havia nada que ela pudesse fazer exceto cultivar. Ela até começou a pensar que Gu Shangji se esqueceu dela, e ela pode ter que morrer de velhice neste lugar. Assim, a visita repentina de Gu Shangji a deixou um tanto surpresa. Gu Shangji sentou-se no banquinho e olhou para ela. Com um sorriso, ele disse: tenho algumas perguntas para você. Se suas respostas me satisfizerem, posso considerar libertá-lo. Jiang Chuchu olhou para ele enquanto a descrença brilhava em seus olhos encantadores. O que é? Se for sobre o Mortal Oni, pode esquecer. Não sei de nada e não direi nada, mesmo que saiba, ela respondeu fracamente. Por que ser uma mulher tola quando você pode cooperar para recuperar sua liberdade? Você realmente deseja viver aqui pelo resto de sua vida? Gu Shangji soltou uma leve risada quando estendeu a mão para segurar o queixo dela. Ele sempre foi condescendente com sua atitude presunçosa, mas ignorante. Era o mesmo de antes, como ela só conseguia manter sua bravata até enfrentar o terror real, que, a essa altura, já era tarde demais. Seu bastardo astuto? O que você sabe além de ameaçar os outros? Jiang Chuchu se assustou com o gesto de Gu Shangji quando sua bela compostura atingiu seu limite. Gu Shangji olhou levemente de soslaio para ela. Diga-me, ou eu vou fazer uma visita a você todos os dias, embora eu duvide que você possa lidar com isso por muito tempo. Com essas palavras, o rosto de Jiang Chuchu ficou branco, pois ela só podia sentir um imenso ódio por ele. Eventualmente, ela só poderia se comprometer e dar a ele o que ele pediu. A extração da fruta Dale do Palácio Mortal se origina do símbolo de reencarnação do Mortal Oni. Ou melhor, a carta definitiva da reencarnação do Mortal é seu símbolo de reencarnação, certo? Gu Shangji perguntou fascinado.
Como eu pensava. Refinar o símbolo da reencarnação é praticamente impossível, mas cada um deles possui o Dei ou fruto mais forte de cada Mortal Oni, então não vá pensando que você pode derrotar o Mortal Oni. Esqueça isso, Gushang Jiang Chuchu declarou categoricamente. O símbolo da reencarnação não tem nenhuma fraqueza. Em resposta, Jiang Chuchu balançou a cabeça. Me bate. Não minta para mim. Já posso ver que é realmente difícil fundir os frutos do Dao dentro do símbolo da reencarnação, pois exigiria um corpo de força inimaginável. É por meio desse método que o mortal pode se recuperar. Gushangji subconscientemente riu. Jiang Chuchu ficou chocado com a forma como Gushangji descobriu o plano e sua mente vacilou. Por que ele está tão confiante? Ele realmente pretende matar o mortal e substituí-lo. Ela sentiu um arrepio na espinha. Depois de descobrir o que precisava, Gushangji deixou o mundo interior e foi procurar Yao Yao, apenas para encontrar a garotinha ainda acordada à meia-noite enquanto conversava com sua avó sobre o incidente no palácio. No final das contas, Jiang Yang era a família deles, então eles não desistiriam dele tão facilmente. Mestre, Yao Yao ficou surpreso com a presença de Gushangji, após o que ela o cumprimentou apressadamente. Gushangji assentiu afetuosamente. Com muito tato, a vovó Inhua estava prestes a sair, sabendo que Gushangji tinha coisas para contar a Yao Yao, mas para sua surpresa, o homem a impediu. Você deveria ouvir sobre isso também, Gushangji disse calmamente. Sim, imortal. Atordoada, a vovó Inhua respondeu respeitosamente. Yao Yao também estava curiosa sobre o que seu mestre tinha a dizer a eles no meio da noite. Em seguida, Gushangji revelou aos dois tudo o que aconteceu na Terra Santa Celestia nos últimos anos. Mesmo que ele não fizesse isso, Jiang Yang provavelmente encontraria um tempo para contar a Yao Yao sobre seu problema, então ele poderia tomar a iniciativa, o que seria mais benéfico para ele. Ao ouvir isso, Yao Yao arregalou os olhos em consternação. Ela exclamou com raiva em seu rosto. Irmão foi enviado para se tornar um escravo. A Terra Santa de Celestia é má. No entanto, ao olhar ponderado de Gushangji, ela pensou que algo estava errado, após o que ela perguntou, mestre, você tem mais do que isso para nos dizer, não é? Gushangji virou-se para ele e respondeu suavemente, eu não queria te dizer isso porque você pode não ser capaz de suportar. Depois de ouvir a história de Gushangji, a vovó Inhua instantaneamente ficou inquieta, enquanto Yao Yao, sendo a garotinha que era, ficou ainda mais estupefata. De volta às montanhas, os escravos que trabalhavam no caminho imortal foram expostos ao miasma e mais tarde foram mortos por ele. No entanto, Jiang Yang foi o único sobrevivente, e sua rápida melhora lhe rendeu uma posição respeitável na Terra Santa Celestia. Ele teve a sorte de ter sido abençoado com tanta sorte. Vovó Inhua balançou a cabeça. Embora Jiang Yang fosse seu neto, ela não pôde deixar de se sentir ansiosa com a história dele. Há muito para suspeitar. Como Jiang Yang sobreviveu? Só pelo físico. Mas ele nem era um cultivador naquela época. Depois de um momento de reflexão, ela afirmou severamente. Iras atrás, ela era uma discípula de elite de uma certa terra sagrada, então ela tinha um grande conhecimento sobre miasma. Ao ouvir isso, Gushangji assentiu enquanto revelava um olhar profundo.
Estar exposto ao miasma é realmente muito perigoso. A julgar pelo que sei, mesmo alguém no reino da nobreza honrada morreria com a corrosão do miasma. Assim, como Jiang Yang, um indivíduo comum que não sabia como cultivar, sobreviveu a isso. Isso é realmente suspeito. Imortal, isso significa que algo estava errado com o miasma naquele dia. Jiang Yang, não é mais o Jiang Yang que conhecíamos. Imediatamente, o rosto da vovó Inhua empalideceu. Francamente, ela já podia descobrir o que estava acontecendo sem a explicação de Gu Shangji. O termo posse corporal não era estranho para todo o reino da estrela celestial. No entanto, Celestia Holy Land não mostrando nenhuma resposta pode significar que a pessoa que possuía o corpo de Jiang Yang tinha uma enorme conexão com eles. Tendo isso em mente, a vovó Inhua estava frenética de tristeza, desamparo, raiva e amargura. Mestre, você quer dizer que o irmão não está mais conosco e é outra pessoa que controla seu corpo? Yao Yao era comparativamente mais calma do que a vovó Inhua, embora seu rosto também estivesse terrivelmente pálido enquanto ela mordia os lábios, falando com uma voz trêmula. Evidentemente, a notícia estava completamente fora de sua expectativa. Sinceramente, ela preferia que a personalidade de Jiang Yang mudasse do que ele desaparecer do mundo com seu corpo deixado para trás para um completo estranho controlar. Ela não tinha dúvidas sobre as palavras de seu mestre e, como sua avó também concordava, não havia outra possibilidade. Além disso, o comportamento de Jiang Yang no palácio antes, e até mesmo seu padrão de fala era totalmente diferente do de seu irmão que ela conhecia. Também não estou muito certo. Este assunto requer uma discussão mais aprofundada. Independentemente disso, Yao Yao, seja cauteloso quando entrar em contato com seu irmão. Mas não se preocupe, comigo ao seu lado, você não poderá prejudicá-lo mesmo que ele tenha realmente se tornado um problema. Eu só riso para que eu esteja pensando demais nisso, Gu Shangji disse impotente, suspirando enquanto acariciava a cabeça de Yao Yao. Capítulo 228, Emboscada de Yumingkong, desconfie de seu mentor. Embora Gu Shangji acreditasse que a reencarnação do mortal tinha uma conexão significativa com a chamada posse do corpo, ele achava que a diferença ainda era notável. Essencialmente, o mortal Oni, que era um veterano em reencarnação, deve possuir métodos para esconder o fato de que seu corpo compartilhava duas almas do mundo, que mesmo um ser formidável não poderia encontrar vestígios após investigação, e tudo o que eles poderiam explicar era um despertar de memória. No entanto, a alegação de Gu Shangji de que Jiang Yang estava sob o efeito de posse de corpo era basicamente uma alegação de difamação, já que ele atualmente não tinha nenhum método poderoso o suficiente para provar que Jiang Yang não era o jovem que era antes, mas isso não era importante. Afinal, ele ganhou a confiança inabalável de Yao Yao, e agora tudo o que ele precisava fazer era instilar nela suspeitas e hostilidade em relação a Jiang Yang. Se Jiang Yang fosse ignorante o suficiente para envolver Yao Yao, ele apenas cumpriria o desejo de Gu Shangji. A sorte do reino da estrela celestial dentro dos irmãos se enfrentando se beneficiaria, já que Gu Shangji permaneceria à margem, e ele precisava apenas esperar o momento mais crucial para dar uma última facada no mortal Oni. E esse era o plano perfeito de Gu Shangji. A julgar pelo método atual do mortal Oni, não é provável que ele mantenha a alma do corpo original. Afinal,
o Jiangyang original não tem importância para ele, e ser honrado não passa de uma fachada. Afinal, nenhum homem decente escolher uma Saintess toda vez que ele reencarnasse. Em outras palavras, Yao Yao provavelmente perdeu seu irmão, e é apenas razoável que ela abomine o mortal, enquanto eu sou apenas obrigado a ajudar meu querido discípulo. Como incontáveis pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji, a excitação podia ser vista em seu rosto, se não fosse escondida. Sem remorso por tirar vantagem de Yao Yao, ele, como seu mentor, prefere ajudá-la a vingar seu irmão do que deixá-la ser usada pelo mortal Oni. Yao Yao, mantenha este pingente de jade seguro com você. Ele contém minha habilidade interior. Quebrió quando enfrentar o perigo, e eu o sentirei. Gu Shangji acrescentou após um momento de silêncio enquanto revelava um delicado pingente de jade que parecia antigo e misterioso com runas brilhantes ao seu redor e uma aura aterrorizante que poderia destruir o mundo. Obrigado, mestre. Yao Yao aceitou obedientemente o pingente. Respondendo com um sorriso, Gu Shangji sabia que Yao Yao não estaria em perigo, pois seu poder de Dei ou fruta entraria em erupção se ela enfrentasse qualquer adversidade. Até então, ninguém seria capaz de tocá-la. No entanto, ela não sabia nada sobre isso. Aos olhos dela, Gu Shangji estava apenas entregando a ela o pingente de jade por preocupação de que Jiang Yang pudesse machucá-la quando ele estivesse ausente, por isso ela se sentiu comovida. Desnecessário dizer que Gu Shangji tinha outro uso para o pingente. Dentro, não continha o que os outros chamariam de seu corpo do Dharma. Mas seu Dimanais Dharma Bodhi era semelhante ao seu sentido divino e era equivalente a ele deixar um fragmento de sua alma descansando no pingente para rastrear cada movimento de Yao Yao. Gu Shangji sabia que Jiang Yang definitivamente viria para levar sua irmã em uma viagem para ganhar sua confiança, então ele intervindo em sua atividade certamente atrairia a suspeita de Jiang Yang. Embora Jiang Yang desejasse eliminar Gu Shangji, ele sabia que agora não era a hora. Por outro lado, Gu Shangji não tinha planos de assustar Jiang Yang, e era por isso que ele pretendia usar Yao Yao para observar os movimentos de Jiang Yang, então Jiang Yang não conseguiu descobrir seu motivo, apesar de sua suspeita em relação a ele. O corpo do Dharma do imortal, Vovó Inhua olhou com inveja para o pingente e ela podia sentir o quão extraordinário era. Com tal pingente como proteção, mesmo alguém no reino da nobreza honrada não seria capaz de ferir Yao Yao. Que mentor poderoso, protetor e rico ela tem. O que ele não possui. No entanto, muito em breve, lembrando-se da mudança de Jiang Yang, ela revelou uma expressão perturbada e desamparada. Como Gu Shangji já afirmava estar incerto e exigia uma discussão mais aprofundada, não havia como dizer o que exatamente aconteceu com Jiang Yang se ele havia possuído seu corpo. Eu me pergunto que recompensa o baú do tesouro do presente celestial dará quando a fortuidade do fortuito cair para zero. Seu símbolo de reencarnação. Talvez uma Dei ou fruta. Naquele momento, Gu Shangji já estava pensando sobre sua recompensa final, já que ele praticamente já colocou o prego no caixão do mortal Oni. Graças a Jiang Shushu, ele agora sabia o movimento final do mortal Oni. Mesmo que Jiang Yang passasse por uma explosão de poder agora, ele só poderia se forçar a romper o reino da iluminação com seu corpo atual. Tal reino ainda estava muito abaixo do verdadeiro nível de cultivo de Gu Shangji. Assim,
mesmo que a reencarnação do mortal Oni revelasse seu poder de reunir a força de todos os mundos, Gu Shangji não precisava se preocupar, pois tudo o que ele precisava era ficar de olho na habilidade deixada pelo Imperador Sagrado de Salestia, o antepassado principal da Terra Santa de Salestia, que pode ser o fantasma do Imperador Sagrado ou uma arma do grau do Imperador Sagrado. Se minha oitava alabarda demônio estéril despertar, eu devo ser capaz de me defender da arma do antepassado principal da Terra Santa de Salestia. Gu Shangji semicerrou os olhos. Quanto ao fantasma do Imperador Sagrado, Gu Shangji poderia simplesmente engolfá-lo com seu grande frasco, que ele usou para lidar com o fantasma deixado para trás pelo Ser Supremo da reencarnação antiga. Afinal, alguém no reino do Imperador Sagrado não era nada comparado ao Ser Supremo da reencarnação antiga. Uma vez que um cultivador conquistou todos os 9 reinos menores dentro do reino do Rei Sagrado, eles tiveram a chance de romper o reino do Imperador Sagrado e, consequentemente, ascender ao reino do Nirvana. Ser Supremo era um rótulo dado aos seres que alcançaram o comprimento do Dao nos tempos antigos. Alguns seres saprimos caminharam ainda mais longe no caminho do Dao e estavam perto de se tornarem verdadeiros imortais. Gu Shangji nasceu com o coração demoníaco e o grande frasco. O Grand Flask não foi algo criado a partir dele cultivando as artes demoníacas. Em vez disso, sempre dormiu profundamente em seu mar do conhecimento. Foi somente quando ele começou a cultivar que começou a emergir. Na verdade, por mais de 20 anos, ele só usou aquele Grand Flask uma vez. Era o seu maior trunfo. Nos dias seguintes, Gu Shangji se estabeleceu temporariamente na Terra Santa Salestia com Yao Yao e a vovó Yinhua. Ao mesmo tempo, as palavras sobre isso se espalharam da Terra Sagrada para o mundo exterior. Afinal, muitos cultivadores testemunharam a entrada de Gu Shangji na Terra Santa Salestia. De uma só vez, a notícia se espalhou pelas regiões do domínio do céu, causando um grande tumulto. Todos começaram a fazer suposições, pois estavam confusos e chocados. Houve até forças e pessoas das montanhas místicas que foram visitar a Terra Santa de Salestia, apenas para serem rejeitadas. Eventualmente, muitos perceberam que a relação entre Gu Shangji e Salestia Holy Land não era exatamente pacífica. Já que Gu Shangji estava agora temporariamente na Terra Santa Salestia, seus membros só podiam permanecer cautelosos, não ousando fingir qualquer descontentamento, pois eles só poderiam tratá-lo com gratificação e respeito. Tal atitude deles deixou muitas forças perplexas, após o que eles riram de como Salestia Holy Land, uma força dominadora, finalmente teve que enfrentar tal destino. Nesse ínterim, Ilming Kong também recebeu notícias sobre a Terra Santa de Salestia. Embora seus métodos fossem muito discretos, ela conseguiu controlar muitas das grandes forças locais escondidas. Havia até grandes clãs antigos no domínio do céu que caíram sob seu controle. Portanto, nenhum evento ocorrido no domínio do céu escapou de seus ouvidos, e isso incluiu notícias da Terra Santa de Salestia. Naquele instante, seus olhos ficaram frios enquanto ela olhava para o grupo de indivíduos ajoelhados diante dela com um olhar furioso, cercado por uma aura aterrorizante. Jiang Yang, Ilming Kong murmurou o nome enquanto frieza e hostilidade surgiam em seus olhos. Eu estive procurando por você por tanto tempo, e você finalmente apareceu.
Ela só foi informada do nome por um de seus seguidores há pouco. Jiang Yang, um discípulo da Terra Santa de Celestia que alcançou a fama após remover a maldição com seu estéril sagrado físico. Não admira que não haja notícias sobre ele. Portanto, foi o estéril sagrado físico que ocultou seus movimentos. Que incômodo! Os olhos de Yuming Kong ficaram ainda mais gelados e ameaçadores. Ela inicialmente pretendia ir para a piscina do céu e esperar que o Lótus Verde Purificador do Mundo aparecesse e o apreendesse para frustrar o plano do Mortal Oni recuperando seu poder. No entanto, ela mudou de ideia agora que a reencarnação do Mortal Oni veio à tona, e agora sua prioridade mudou para matá-lo. Não importa quais fossem as chances, ela teria que tentar, embora não tivesse certeza se as memórias passadas da reencarnação do Mortal Oni haviam despertado. Se eles ainda não despertaram, deve ser uma tarefa simples, se tivessem, seria um pouco mais complicado, mas o mortal não deveria saber que vou matá-lo. Se ele simplesmente me percebe como uma força aleatória que veio do reino inferior que deseja vê-lo, Yuming Kong revelou um sorriso frio em seu rosto deslumbrante sob o véu. Seu plano era simples, mas para derrubar a reencarnação do Mortal Oni antes que ele ganhasse força e se tornasse o verdadeiro Mortal Oni, ela precisaria de preparativos. Essencialmente, Jiang Yang possuía inúmeros métodos, então ele se provaria mais cansativo do que Yeling, o sucessor do antigo Ser Supremo da reencarnação. Portanto, mesmo a menor falha permitiria que Jiang Yang escapasse ou talvez infligisse danos críticos a ela. Sem intenção de correr um grande risco, Yuming Kong teria que planejar suas estratégias o mais assiduamente possível. Se não me falha a memória, o antepassado primordial da Terra Santa Celestia tinha uma conexão importante com o Mortal Oni, já que ele era alguém iluminado pelo Mortal Oni. Assim, o Mortal Oni deve ter um assistente escondido na Celestia Holy Land. Vou precisar de uma maneira de atraí-los. Espero que ele esteja trabalhando sozinho. Inúmeras ideias passaram pela mente de Yuming Kong. Rapidamente, ela terminou de formular seu plano. Em primeiro lugar, ela precisaria de um local adequado para montar suas matrizes e pessoas em formação. Em segundo lugar, atrair a reencarnação do mortal para o local e executar sua emboscada. Ela estava confiante de que apenas a reencarnação do mortal seria capaz de escapar de sua armadilha. Com isso, os olhos de Yuming Kong se iluminarão. Ela pegou sua pena e começou a escrever, pois pretendia entregar uma carta a Jiang Yang, que estava atualmente na Terra Santa Celestia. Naquele momento, ela estava preocupada que o imortal que apareceu no domínio do céu pudesse arruinar seu plano. Segundo a notícia, a jovem irmã da reencarnação do mortal ganhou o respeito do imortal e se tornou sua discípula, após o que, por coincidência, chegaram à Terra Santa Celestia. Isso é muita coincidência. O imortal talvez também esteja procurando a reencarnação do mortal. Ela pensou com uma carranca. Para ela, sua única vantagem era que ela estava no escuro enquanto sua oposição estava em plena luz do dia. Assim, o imortal estava alheio à sua existência. Se o imortal atrapalhasse seus planos, ela não se importaria de contratá-lo. Afinal, para descer ao reino inferior, ela fez tantos preparativos e trouxe tantos itens, incluindo uma arma proibida assustadora e uma arma do grau do Imperador Sagrado. Enquanto isso, em uma cidade antiga distante da Terra Santa de Celestia,
onde inúmeras pessoas passeavam na rua alegre com tabernas e barracas ao seu lado, palácios extravagantes com aura divina foram cuidadosamente construídos. É a primeira vez que você visita a Terra Santa Celestia, então eu, como irmão, farei um bom tour, disse Jiang Yang casualmente com um sorriso de desculpas enquanto mostrava a Yao Yao e a vovó Yinhua. Atrás deles estava o ancião supremo da Terra Santa Celestia, Zhao Yi. Embora ela parecesse uma escolta, ela era na verdade a guardiã de Jiang Yang. O incidente no palácio que humilhou Jiang Yang pode ter manchado sua impressão sobre ele, mas graças à orientação e medidas de Jiang Yang, ela, tendo ficado presa em seu nível de cultivo, finalmente alcançou um sinal de avanço. Profundamente atordoada, sua percepção dele mudou mais uma vez. Assim, ela pensou que o que aconteceu no palácio ontem foi apenas um acidente. No entanto, como sempre, Jiang Yang só se tornou mais misterioso e imprevisível para ela. Naquele momento, Jiang Yang estava sorrindo enquanto conversava com Yao Yao e a vovó Yinhua, com a intenção de reconquistar a confiança de Yao Yao. Ele relembraria a infância deles durante a caminhada. Seu comportamento e fala também se transformaram lentamente no irmão que Yao Yao conhecia. Infelizmente, o que Gu Shangji disse a eles na noite anterior permaneceu uma pontada em seus corações. Portanto, tanto Yao Yao quanto a vovó Yinhua estavam bastante relutantes em ter intimidade com ele, embora não fossem exatamente apáticos com ele. Ainda assim, uma distância e até uma atitude defensiva eram detectáveis. Como tal, Jiang Yang estava confuso, mas não demonstrou, pois permaneceu apaixonado, conversando com sua família, como se quisesse compensar seus erros do passado. Desta vez, Gu Shangji estava longe de ser encontrado. Embora ele fosse o mentor de Yao Yao, agarrar-se à garotinha poderia ser muito intrometido e inapropriado, e Jiang Yang não encontrou nada de errado nisso. Se Gu Shangji fosse junto mesmo agora, sua má intenção só se tornaria inocultável. Além disso, Jiang Yang sentiu que o pingente de jade que Yao Yao carregava possuía a aura de Gu Shangji e pensou que era para Gu Shangji rastrear Yao Yao. No entanto, Jiang Yang não se incomodou com isso, já que não queria fazer mal a Yao Yao, e Gu Shangji estava apenas se sobrecarregando de preocupações. Irmão, estou cansado. Eu quero ir para casa. De repente, uma pitada de cansaço surgiu no rosto pequeno de Yao Yao enquanto ela olhava para Jiang Yang e murmurava. Hoje, Jiang Yang levou ela e a vovó Yinhua para fora da Terra Santa Celestia para visitar uma cidade antiga próxima, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez que ele os viu e desejava alcançá-los. Com o pingente de jade de seu mentor, Yao Yao não estava preocupada, então ela concordou com a viagem. Além disso, ela manteve o lembrete de Gu Shangji em mente, que era descobrir o que exatamente aconteceu com Jiang Yang e se ele simplesmente mudou ou teve seu corpo possuído. Assim, Yao Yao o observava silenciosamente ao longo do caminho, apenas para descobrir que seus maneirismos, fala e até a maneira como ele olhava para ela eram os mesmos de antes. Ele era o mesmo irmão que ela conhecia, que se lembrava de qual era sua comida favorita e como eles encontraram uma fera na entrada da vila, mas por algum motivo, a fera recuou tremendo. Antes disso, Yao Yao teria se convencido de que o homem anterior era seu irmão, e ela não descobriria nada de errado com ele. No entanto, o aviso de Gu Shangji ainda ecoava em seus ouvidos,
e ela, junto com a vovó Yinhua, não pôde deixar de se sentir ansiosa com isso. Afinal, o comportamento atual de Jiang Yang era totalmente diferente de como ele agia no palácio em apenas uma noite. Naturalmente, Jiang Yang esclareceu que estava agindo de forma muito imprudente por ciúme, daí suas ações, e ele não teria feito isso nos dias normais. Em resposta, Yao Yao e a vovó Yinhua não tiveram nada a dizer sobre isso. Já que Yao Yao está cansado, vamos voltar. Jiang Yang ficou um pouco atordoado, após o que ele afirmou sorrindo. Sabendo que seria preciso mais para reconquistar a confiança de Yao Yao, ele não se apressou em fazê-lo e simplesmente acreditou que ela estava cansada. Depois de fundir sua consciência com o Jiang Yang original, ele gostava muito da obediente irmã mais nova. Além disso, devido às suas origens complexas, ela poderia ser útil para ele se ficasse ao seu lado no futuro, e ele estava contente com a ideia. Quanto a Gu Shangji, após um momento de contemplação, ele assumiu que Gu Shangji só veio para o Reino Superior e passou por Northern Mountain Village, onde descobriu a singularidade de Yao Yao e a tomou como sua discípula, com a intenção de trazê-la de volta para o Reino Superior com ele como seu principal motivo oculto. Depois de pensar bem, Jiang Yang estava determinado a ir contra Gu Shangji, pois pretendia puxar Yao Yao para o seu lado. Aos seus olhos, Gu Shangji não passava de uma ferramenta ignorante, de quem ele desejava se vingar pela humilhação que experimentou no palácio. Irmão, você se esqueceu de me dizer algo. Você disse anteriormente que tinha problemas. Yao Yao assentiu. Ela então olhou para Jiang Yang com seus grandes olhos redondos cheios de perplexidade. Por fim, ela ainda desejava que Jiang Yang lhe contasse pessoalmente sobre o assunto. Você não disse que confiava em mim. Jiang Yang soltou uma risada, como se não estivesse surpreso com a pergunta de Yao Yao. Ele continuou e disse tudo o que pensou antes. A maior parte do que ele disse foi praticamente igual à história de Gu Cheng, mas a diferença foi que ele omitiu os detalhes relativos à erupção do miasma, que ele simplesmente encobriu alegando que foi um acidente. E foi essa afirmação que deixou a vovó Yinhua estupefata. Parece que você teve muita sorte, irmão. Você foi o único sobrevivente. Vendo como Jiang Yang deixou de fora os detalhes e os examinou superficialmente, Yao Yao ficou em silêncio ao entender que algo estava acontecendo. Oh, antes que eu me esqueça, Yao Yao, tenha cuidado com seu mentor. Quando Jiang Yang notou a expressão facial de Yao Yao, ele ficou um pouco atordoado, percebendo o que Gu Shangji poderia ter dito a ela, mas ele realmente não se importou. Afinal, mesmo alguém no reino do Imperador Sagrado não poderia ter detectado seu método de reencarnação, então Gu Shangji não teria chance, e todos os chamados imortais só poderiam fazer suposições. Ao ouvir isso, Yao Yao ficou surpreso com a forma como Jiang Yang alertou para ser cautelosa com seu próprio mentor. Por quê? Ela ficou perplexa com as palavras de seu irmão. Era como se ele estivesse tentando separá-los. Naquele instante, Yao Yao instintivamente tinha Jiang Yang distante em sua mente, de um mero estranho.